Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre parecenças físicas e morais. Está na sequência do assunto que fizemos, sobre parentesco e filiação. Os assuntos estão muito interligados. É um assunto muito interessante para a gente compreender quais são as relações que nós temos hoje nas nossas parentelas, né, físicas, também ter uma compreensão da nossa parentela espiritual e como que essas relações que nós temos hoje na nossa família elas são formadas, né? As afeições que nós temos na nossa família, as relações que nós mantemos com filhos, com pais, né? Então, isso é muito interessante e a reencarnação é uma chave para que a gente possa compreender, né, como que essas relações, essas simpatias, antipatias também, são formadas. E quando a gente fala sobre reencarnação, né, a gente compreende muito a justiça de Deus se traduzindo nessa oportunidade de múltiplas existências que são oferecidas a todos nós. Porque somos ainda espíritos em desenvolvimento espiritual, ainda precisamos aprender, nos aperfeiçoar, progredir moralmente e intelectualmente, e precisamos destas reencarnações para melhorarmos, né, e progredirmos. Não conseguimos ainda nos purificar totalmente. Ainda precisamos das encarnações. Né? Somos espíritos ainda que temos uma bagagem espiritual com muitos débitos para trás. E as reencarnações se traduzem como uma forma de justiça por Deus, dado que nós temos, né, a oportunidade do resgate e não somos condenados à perpetuidade, né, em uma condição de sofrimento, em consequência a erros que cometemos no passado. As encarnações, portanto, são os meios pelos quais nós temos a oportunidade de resgatar, de aprender, de expiar os erros do passado e de provar os nossos valores espirituais, auxiliando na nossa marcha espiritual, né? Sempre progressiva. Né? Então, dentro dessas reencarnações, essas várias vidas, nós estabelecemos vínculos com outros espíritos. É necessário que assim seja. Né? Está na lei de sociedade e é através da relação com os outros espíritos que nós vamos desenvolver a nossa inteligência e também as nossas qualidades morais. E dentro dessas relações que nós estabelecemos com outros espíritos, evidentemente que muitos deles se vinculam a nós de uma maneira muito forte. Né? Muitos, portanto, vêm a ser parte da nossa família, né? Enquanto nós estamos encarnados, e estas ligações se dão através dessas afinidades que são formadas. Né? Em se tratando da nossa família espiritual, né? Quando nós estamos no plano espiritual, ou quando nós voltamos, né, ou mesmo, né, durante toda a nossa existência, pelo fato de sermos espíritos, né, nós temos ligações muito fortes com espíritos, né, que caminham conosco, que auxiliam a nossa marcha, e estes fazem parte, portanto, da nossa família espiritual. Nós falamos disso no estudo passado, em que falamos sobre parentesco e filiação, né, em que nós, então, utilizamos deste ensinamento de Jesus, né, que foi dado no diálogo que ele manteve com o Nicodemos, né, em que ele explica para Nicodemos sobre as encarnações, né, sobre as reencarnações. E ele fala, né? Além disso, que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, auxiliando a gente a compreender que temos origens espirituais fora da carne, né, fora do corpo físico, nos auxiliando a compreender a pré-existência do espírito, né, ou seja, a existência do espírito anterior ao nascimento do corpo físico, e que continua a manter a sua existência, continua a existir, mantendo a sua individualidade após a morte do corpo físico, né, em que Jesus traz a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Né? Ou seja, falando para nós, trazendo ensinamento sobre as encarnações, sobre as vidas sucessivas, né, sobre as várias encarnações, ou seja, trazendo a necessidade das reencarnações, né, para que nós possamos hoje, na nossa condição atual enquanto espíritos, conseguirmos nos aprimorarmos enquanto espíritos em termos de inteligência e de moral, né? Estabelecendo em nós as características necessárias de um espírito que tem livre de si todas as imperfeições, todas as mazelas morais. As encarnações, então, elas servem para nós como esse meio, onde nós nos depuramos e eliminamos de nós essas mazelas, essas enfermidades morais. Né? E é aí que, quando nós eliminamos, nós estabelecemos dentro de nós o que Jesus chama como o reino dos céus, o reino de Deus. Né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Ou seja, em que essa felicidade, esta paz, esta purificação, né, ela é conquistada através dessas inúmeras vidas, né, corporais sucessivas. Né? E aí, voltando então a falar sobre a nossa parentela, né, e sobre os vínculos que nós temos com pais, com mães, com os irmãos, né, com todos aqueles entes que fazem parte da nossa parentela física, né, muitas questões são formadas, muito com relação àquilo que os pais transmitem aos filhos, as relações que são estabelecidas entre essas pessoas que formam a família, né? O que justifica a causa de antipatias que existem entre um e outro. São esses assuntos que Kardec trata, né, aqui nestas questões. E uma das coisas que ele pergunta o que os pais transmitem aos filhos. Né? Nessa questão 207, ele fala assim:
Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença, né, física. Transmitirão também alguma parecença moral? Então aqui ele está falando das semelhanças, né? Então, frequentemente os pais transmitem aos filhos, né, estas semelhanças físicas, não essas características físicas que os fazem se assemelhar, né? Transmitirão também alguma parecença moral? Que pergunta interessante, né? E a resposta: não. E diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito, conforme o versículo que nós acabamos de ler aqui em cima, né? Esse ensinamento é trazido por Jesus. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Na questão 202, se eu não me engano, que a gente estudou na semana passada, né? Kardec fazia uma pergunta que era mais ou menos assim: né? Os pais transmitem aos filhos parte do seu espírito, né? E a gente estudou que os espíritos eles já existiam, né? E que os pais forneciam apenas, né, aquela parte que se liga à vida animal e não à vida espiritual. E aqui, mais ou menos a mesma coisa, porém se tratando das características, né, de um e de outro. Então é interessante a gente saber. O espírito ele já tem a sua bagagem espiritual e ele encarna trazendo essa bagagem espiritual com ele. Isso independe dos pais, né, essa bagagem. Depende no sentido de que os pais não transmitem essas características morais que são características do próprio espírito reencarnante. Né? Ele não fornece isso. Apesar de que, como nós vamos ver, existem muitas das vezes, né, as mais das vezes, relações muito fortes entre esses espíritos. Né? E entre eles podem já haver simpatias que os aproximam. Né? A gente vai ver também o que significam essas simpatias. Né? Mas aqui é interessante a gente saber, né? Diferentes são as almas de uns e outros. Então, as características que são trazidas com aquele espírito encarnante são próprias dele. Né? Interessante. E aí, eu trouxe aqui para o estudo de hoje, né, dois textos, né, na verdade, um pequeno texto aqui, que é trazido no livro Entre a Terra e o Céu, né, um pequeno texto, muito interessante para nós, e um outro texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que nós vamos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Né, muito interessante esses textos aqui para nós, nos trazendo aqui um, uma base, né, algumas bases para que a gente possa comentar também sobre as questões. Então, neste livro aqui, Entre a Terra e o Céu, muito legal, a gente já conversou bastante sobre esse livro aqui, comentou várias vezes. Nesse capítulo 29, ele está falando sobre a reencarnação do espírito Júlio. Né? Nós já sabemos desta reencarnação, deste contexto, né, pelo fato de já termos comentado várias vezes, mas vamos comentar um pouquinho aqui de novo. Júlio se trata de um espírito que, em épocas que remontam à Guerra do Paraguai, ele cometeu um atentado à sua vida, né, por duas vezes. E uma delas, né, ele, infelizmente, né, usou de um veneno ali que trouxe moléstias perispirituais para ele, além da própria morte do corpo físico, né, que ali nesse caso foi uma tentativa, né, e posteriormente ele cai no rio, se eu não me engano, né, e acaba desencarnando, né, afogado. Mas quando ele comete essa primeira tentativa, tomando um veneno ali, né, isso gera para ele consequências muito graves e que ficaram marcadas no perispírito dele como posso falar, né, como feridas muito, muito profundas. E essas feridas, né, Júlio ele teve, né, posteriormente, então, com esses espíritos que fizeram parte daquele contexto que o fez, né, cometer esse ato, né, e que vem posteriormente ali como pai e mãe dele em uma outra encarnação, né, ele vem e desencarna enquanto criança, né, numa primeira vez. Aqui ele está encarnando novamente, né, numa segunda reparação, né, contra esse ato que ele havia cometido, também acaba desencarnando enquanto criança. Mas agora, em decorrência dessa moléstia existente no seu perispírito. Né? E aí, quando ele vai encarnar, e aí ele está nesse processo reencarnatório, André Luiz com Hilário estão acompanhando esse processo reencarnatório dele, algumas perguntas são trazidas. Como essas moléstias estavam, né, ali marcando o perispírito dele, né, eram moléstias muito fortes que não eram conseguidas, eles não estavam conseguindo curar essas moléstias perispirituais nele no plano espiritual. E aí, né, foi necessário estabelecer mais uma encarnação para que ele pudesse resgatar essas dívidas. Né? E aí, aqui eles estão acompanhando esse processo encarnatório, e a questão que fica é o seguinte: essas moléstias, elas vão também aparecer no corpo físico, ou seja, o perispírito está com essa moléstia. Né? Sabemos que o perispírito é o invólucro que acompanha o espírito na sua marcha evolutiva. Né? E é esse invólucro que é trazido no processo da encarnação, né? E que vai ali ser um molde para o corpo físico durante aquela encarnação. Então, nós, enquanto espíritos, né, temos o nosso perispírito e temos o nosso corpo físico enquanto encarnados. Né? Sabemos disso. Né? Então, este nosso perispírito, ele traz a sua bagagem e ele traz também, né, um conjunto de informações, né, que correspondem a esta bagagem. Sejam elas as nossas enfermidades, que se traduzem, né, também no corpo físico, eventualmente. E aí, uma questão que eles perguntam aqui nesse processo reencarnatório é sobre a questão da hereditariedade.
já que nós estamos falando dessas questões, né? Da transmissão de parecenças físicas e morais. Olha que interessante, então, o contexto que é colocado por esta passagem. Então, o Hilário, né, que é o companheiro do André Luiz em muitos e muitos casos, né, ele pergunta assim para o instrutor: e a questão da hereditariedade? Indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, né, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? Interessante, né? Ou seja, é, como ele vai ter então esse corpo físico, né, sendo formado, né, o invólucro corporal mais grosseiro, né? E aí a pergunta do Hilário é mais ou menos assim: essas moléstias que hoje, antes da encarnação, ele apresenta no seu perispírito, elas vão ser perdidas, né? Pelo fato de que ali o corpo físico sendo ou aportando também questões de hereditariedade fornecidas pelos pais. Então, o corpo que vai ser formado, ele perde então essas informações, né? É isso que ele está perguntando. Ou seja, a moléstia que hoje, antes da encarnação, ele apresenta no seu perispírito, ela vai ser perdida, ela vai deixar de existir e ela não vai aparecer naquele corpo físico? Vamos ver, né, o que o orientador nos traz. O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: palavra difícil, né? Não está saindo hoje, mas vamos lá. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Olha que interessante. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação. Porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres, na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. E aí, né, Hilário comenta em seguida: somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofri em nosso plano, ou seja, no plano espiritual, à medida de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão e regressa ao mundo. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança para a constituição do novo envoltório. Depois de uma breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda a agregação da matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam a forma de que nos utilizamos na vida. É muito esclarecedor, né? Então, é, as nossas características espirituais, nossa bagagem espiritual, né? Os nossos pontos positivos, bem como os negativos, vão determinar aquilo que nós vamos herdar ali dos pais, né? Como ele fala aqui, né? Assimilamos as energias de nossos pais terrenos na medida de nossas qualidades boas ou más, né? Para o destino enobrecido ou torturado que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Então, as nossas anteriores experiências, elas são, portanto, um fato, né? Um fator determinante para o estabelecimento da condição atual que hoje nós ocupamos, né? Então, é muito importante da gente compreender que, através de toda a nossa bagagem, determina-se então o estado atual das nossas conquistas e aquilo que nós temos como oportunidade, né? É muito importante da gente ver que determinadas situações que acontecem na nossa vida, que nós então não entendemos ou não conseguimos alcançar, abranger o motivo pelo qual aquela situação acontece, muitas vezes estão associadas a coisas que aconteceram, a fatos que aconteceram no passado, né? É aí que se traduz a justiça das encarnações, né? Como Deus é justo, justa há de ser a causa por trás de alguma aflição que nos advém, né? Então, determinadas situações, quando nós não encontramos o motivo delas estarem acontecendo, né? E se nós, reconhecendo a justiça de Deus e a sua misericórdia e bondade para com todos nós então entendemos que as causas por trás daquela situação estão em outras existências, né? Isso nos consola muito porque nós compreendemos o motivo pelo qual estamos ali passando por uma determinada situação, né? E estas determinadas situações são para nós como um processo libertador para o espírito, assim como está acontecendo com o nosso irmão Júlio aqui nesse contexto que está sendo narrado, né? É através desta encarnação e trazendo a moléstia que ele tinha dentro de si, né? Em decorrência dos próprios atos que ele mesmo cometeu,
né? Ele tem a oportunidade agora de resgatar na própria carne os erros que ele cometeu na carne, né? Então, aí você vê, né, a justiça de Deus se traduzindo e a misericórdia, porque ao invés de ele ter sido condenado, né, a uma pena eterna e ter ficado por toda a eternidade, né, em um inferno, como a gente costumava a entender, né, nós agora entendemos que não. Né, esse espírito ele tem a oportunidade de resgatar as dívidas que ele cometeu. Então, a reencarnação é o meio pelo qual o espírito tem a oportunidade de resgatar, né, muitas daquelas mazelas que foram cometidas no passado. Então, é a porta pela qual ele consegue expiar o seu passado e também o meio pelo qual ele consegue progredir e passar por várias provações que vão auxiliar ele ao progresso dele. É através desse progresso estabelecido nas várias encarnações que o espírito, então, vai se desmaterializando, ele vai se purificando. E nessa purificação, a felicidade que ele alcança é cada vez maior, porque ele vai compreendendo cada vez mais a Deus. Ele vai entendendo o que é Deus, o que é uma felicidade real, e ele se completa através desta purificação aos poucos, através de um esforço próprio, através das suas próprias escolhas, através da sua própria vontade e desejo de progredir. Então, ele é o responsável por promover essas mudanças nele mesmo. Então, é muito interessante da gente ver como que essa bondade se manifesta, né, dentro das nossas vidas e como que essa bondade ela se traduz também por uma justiça. Né? Muito legal. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, né, letra A aqui, que é ainda da questão 207, né, Kardec pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Né? É que uns e outros são espíritos simpáticos, né, e reciprocamente se atraíram pela analogia de pendores. Né? Muito interessante, você fala assim, né? O que é um espírito simpático? Aí você pode pensar, são aqueles espíritos que, né, se afinizam conosco no sentido positivo, né? São aqueles espíritos que se simpatizam, né? E aí a gente tende a associar um lado positivo, né? Como se essa simpatia fosse sempre algo positivo, né? E olha só que interessante o que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos ou pendores. E pendores, né? Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraíam. Né? Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. E os atraiam, né? Não atraem, li errado, né? Então, espíritos simpáticos, para nós, são espíritos que vão ter esta simpatia, esta afinidade com as nossas qualidades ou características morais, né? As nossas inclinações, os nossos pendores. E aí, nesse caso, esses espíritos podem ser bons ou maus. Vai depender das naturezas destas inclinações que nós conservamos dentro de nós. Então, se eu tenho a tendência, a inclinação, né? Se eu tenho esse pendor de seguir ali por um lado vicioso, por exemplo, e se eu dou vazão a este lado vicioso que ainda faz parte do meu espírito, muitos espíritos vão se associar a mim, eles vão poder se ligar a mim por esta analogia de pendor, para também buscar a satisfação daquelas necessidades que eles ainda conservam em si, dado que são espíritos muito materializados neste contexto. Né? Então eles se ligam a nós, eles nos influenciam para que a gente consiga dar a eles aquilo que eles também queiram. Né? Isso de um lado negativo, né? Dando vazão a algumas tendências negativas que nós temos. Mas também pelo lado positivo, né? Ou seja, das nossas características positivas, espíritos que se afinam conosco vão então nos auxiliar no nosso progresso. Por exemplo, se nós estamos fazendo um esforço tremendo para a renovação dos nossos caminhos, né? Dado que ainda somos espíritos e temos uma bagagem para trás e que ainda não estamos libertos dos nossos débitos contraídos em existências passadas, né? A gente ainda precisa fazer esforço para a corrigenda de muitas mazelas que ainda existem em nós. E se nós estamos fazendo este esforço, muitas vezes heróico, né? Como Emmanuel fala, né? De progredir, né? De tentar reunir todos os nossos esforços, a nossa vontade nesta ação pela renovação, muitos espíritos que se afinam conosco e que querem o nosso bem, que fazem muitas das vezes parte da nossa parentela espiritual, como nós comentamos e estudamos no nosso último estudo, né? Eles vão nos auxiliar. O nosso guia espiritual, o nosso anjo guardião, né? Todos eles vão nos auxiliar para que a gente redirecione este nosso caminho. Né? Então, se alguém tiver curiosidade, né? Essa parte que é muito bonita, está lá no capítulo da coletânea de preces espíritas, né? Em que nós temos as preces por aquele mesmo que ora e a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. E lá nós vamos entender que temos sempre junto de nós, né, um espírito protetor, um anjo guardião, né, que é um espírito superior que nos toma como filhos durante a nossa encarnação, durante o nosso processo mesmo de evolução, muitas vezes em várias encarnações, né, que nos acompanha
que nos auxilia com seus conselhos e com a sua proteção, né? E também temos espíritos que são protetores menos elevados, né, nessa hierarquia espiritual, mas que também têm uma afinidade conosco muito grande, que nos auxiliam também. E temos esses espíritos, portanto, simpáticos, que podem também se associar de um lado positivo, como nós estamos falando, mas também para um lado negativo, a depender das nossas tendências, né, sendo negativas ou não. E aí, né, essa passagem é muito bonita lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena a gente procurar, né, a leitura depois. Então, seguindo aqui no nosso estudo, né, vamos utilizar aqui de um texto, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, né, inclusive, né, para aqueles que talvez não conheçam o nosso canal, a gente tenta trazer aqui textos, né, para nos auxiliar nas reflexões, mas eu acho também que é sempre bom a gente ter também as obras básicas como, né, assim, a base para o nosso estudo, porque aqui a gente encontra muitas respostas, né? E muitas vezes a gente pode até querer aprender muitas coisas e o estudo é muito importante, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Mas às vezes a gente se perde muito, dado a quantidade de material que hoje nós temos disponível, né? E às vezes o direcionamento do estudo com aquilo que está sempre como a base, né? E que ali já tem material para estudo de vida inteira, ali talvez a gente encontre é, os nossos, aquilo que a gente precisa aprender, né? Aquilo que a gente precisa focar. Então, eu optei aqui por fazer esse estudo utilizando de um texto mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos auxilia muito, né? Ele fala assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Por que isso? Por que nós estamos trazendo esse texto? Porque nós estamos falando sobre parecenças morais e físicas, né? E essas parecenças são semelhanças, né? E as perguntas que nós vamos tratar aqui vão estar relacionadas com estas semelhanças e com também antipatias que são estabelecidas entre os espíritos. Antipatias e simpatias, né? De um lado negativo e de um lado positivo. Então, como que nós vamos, então, compreender de onde que surgem, muitas das vezes, essas relações entre uns e outros? Aqui nós estamos falando, por exemplo, como um exemplo mais próximo a gente, sobre a ingratidão dos filhos para com os pais, né? Então, de onde que surge isso? Obviamente que dentro do estudo de hoje a gente precisa extrapolar esse entendimento para a questão familiar, né? Não só entre pais e filhos, mas também com todos aqueles que nos rodeiam e que formam a nossa família também, né? E olha que interessante, esse texto é de Santo Agostinho, né? A psicografia, né? A mensagem espiritual, né? Que foi psicografada. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou seja, na sua vida espiritual, na erraticidade, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém mais adiantados do que outros, é dado entrever uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio, né? Isso aqui é muito, muito esclarecedor para nós, porque quando nós vamos, ou quando nós desencarnamos, nós levamos conosco, né, as nossas paixões, né, as nossas virtudes, ou seja, as nossas mazelas e as nossas qualidades morais, né? E isso faz parte do nosso espírito. Quando nós desencarnamos, não vamos mudar aquilo que nós somos, vamos continuar a ser nós mesmos. Falando no instante ali, né, dessa transição, desse passamento, nós vamos continuar a ser nós mesmos. Então, precisamos trazer a questão da mudança das nossas características, se elas forem necessárias, né, precisamos trazer isso para um hábito que devemos cultivar no nosso dia a dia, né? Ou seja, a reforma moral que precisamos fazer, né? Para que a gente possa levar para lá mais coisas boas do que, né, aquilo que a gente precisa ainda se livrar, né? Aproveitar a oportunidade mesmo reencarnatória, né? Então a gente precisa se perguntar o que nós estamos buscando na nossa vida, o que nós estamos cultivando na nossa vida, né? Será que aquilo que eu cultivo e que aquilo que eu busco está de acordo com aquilo que é uma verdade eterna e não aquilo que é transitório? Então, são questões que nós precisamos nos fazer, né? E muitas das vezes, quando ainda estamos apegados às coisas terrestres, passageiras, transitórias, né? As coisas materiais, por exemplo, nós, quando perdemos qualquer dessas questões, dessas coisas, nós então nos apegamos, ou pelo nosso apego, né? Nós nos revoltamos muito contra aqueles
e foram instrumentos para que a gente pudesse se desligar daquelas coisas, né? Então, por exemplo, pessoas que passam na nossa vida e que são os instrumentos pelos quais Deus se utiliza para que nós abramos os nossos olhos para enxergar aquilo que precisamos mudar. E com a perda dessas coisas, com a perda de qualquer uma dessas coisas que nós damos muito valor, mas que não são as verdadeiras propriedades, né? Que são coisas transitórias, né? Nós, então, apegados a essas coisas, nos revoltamos contra esses que foram os instrumentos, né? E é aí que surgem esses sentimentos de ódio e de vingança. E nós, então, precisamos nos atentar para que eles não se enraizem dentro de nós. Porque se eles se enraizam dentro de nós, nós levamos estes sentimentos conosco, né? E é aí que o nosso desejo de vingança, muitas das vezes, vão se traduzir como processos obsessivos muito graves, em que nós, se não nos esforçarmos pelo perdão daqueles que nos trouxeram este mal aparente, né? Ou mesmo, né? Um sofrimento real que nós passamos, que não estão necessariamente associados à perda de algo material, né? Mas se nós estamos com esses sentimentos de vingança enraizados dentro do nosso coração, nós então podemos vir a ser futuros espíritos que vão obsidiar aqueles outros que estão, né, seguindo a sua marcha também, né, nesse seu aprendizado, e que nós então, ou talvez, vamos nos batalhar muito ali no plano espiritual também, né, durante muito tempo, até que um de nós venha a abrir os olhos para as novas verdades, as novas necessidades dele enquanto espírito, né? É aí que vem isso aqui que nós vamos ver. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. É isso que nós estávamos falando, né? Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, né, se eles estão realmente interessados na renovação espiritual deles, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foram chamados, ou entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhes aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Olha que interessante, né? Então, essas antipatias, né, existentes pode ter as suas causas, né, em vidas passadas. E as características ali que o espírito traz consigo vão determinar o comportamento que ele vai adotar, né? Pelo menos de maneira instintiva, né? Ele vai se mostrar ali daquela forma, né? No seio daquela família que o acolheu. Muitas vezes em relação com aqueles espíritos que foram, né, aqueles que provocaram, né, um deslize ou aqueles que provocaram, né, a destruição daquilo que nós estávamos lendo aqui anteriormente, né? Dos haveres, da honra, da família, né? Mas, como nós vamos ler aqui ou estudar aqui para frente, é nesse momento que, além da oportunidade que é dada a esse espírito que está reencarnando, os pais, né, neste processo educacional que vai ter como oportunidade a oferecer aquele espírito reencarnante, né, ele tem a oportunidade do resgate e da reparação também. Isso de um ponto de vista em que um foi prejudicado. Mas como saber quem prejudicou quem? É difícil de saber. Então, nós temos que compreender, às vezes, que muitas dessas questões que aparecem como antipatias são resultado dessas relações que foram estabelecidas anteriormente, mas que hoje, independente daqueles que foram os causadores, né, desta relação de animosidade, independente de quem tenha sido, hoje a oportunidade de se restabelecer aquele vínculo, de restabelecer o amor existente entre esses vários seres, é possível. Então, né, os esforços que ambos fizerem, né, para a marcha que eles têm que fazer juntos, né, o esforço que eles vão despender, né, se forem voltados e estiverem muito fortes e redirecionados para o bem, vão auxiliar na reparação, né, e no resgate destas relações entre todos os envolvidos ali naquele seio familiar, né? E é nisso que nós estamos vendo a oportunidade que Deus está concedendo a esses espíritos, né? Porque
ao invés de os separarem, ele permite que eles renasçam em um mesmo seio familiar para a reparação mútua daquelas falhas, né? Ou daqueles equívocos do passado, das faltas do passado. Né? Então, olha que interessante. Pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Né? Que é isso que nós estamos falando? Olha só. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aí, né, como eu comentei anteriormente, né, o texto que nós estamos utilizando é esse aqui, né, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse texto que nós lemos anteriormente, ele não acabou. E ele explica para nós também isso que nós estamos lendo na questão 208. Ou seja, o papel que os pais têm na influência sobre o espírito que está reencarnando. Olha só que bonito, né? Esse texto ele continua posteriormente depois. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos restituirá com o seu amor. É muito bonito, né? Porque aqui a gente vê que esses laços que são estabelecidos, eles são muito profundos. Né? São de várias e várias encarnações, talvez, que os espíritos ali numa mesma família, em um mesmo seio familiar, vêm tentando resgatar, muitas das vezes, atos que foram, né, ou contextos que foram estabelecidos no passado e que geraram ali, né, laços muito fortes, sejam de ódio ou sejam de amor, mas, nesse primeiro caso, de um lado negativo, né, deste ódio existente entre uns e outros, né, Deus permite que eles renasçam em um mesmo contexto familiar para que eles juntos possam vir a aprender uns com os outros e restabelecer esses vínculos, né, através do amor que vai ser possível dentro de uma família. Isso também nos auxilia, né, a compreender o motivo pelo qual nós nos esquecemos do passado que nos está associado. Por que a gente encarna e se esquece do passado que está ali na nossa bagagem espiritual? Porque em renascendo em um meio em que nós temos ainda, né, vínculos, divergências com os espíritos daquele mesmo seio familiar, né, isso nos permite agir com maior liberdade sem que a gente seja influenciado de maneira consciente, né, para que aqueles vínculos sejam, de certa forma, rompidos. Né? Ou seja, se a mãe e o pai, né, soubessem quem é aquele filho que está reencarnando naquele seio, e porventura, né, eventualmente, aquele seja um antigo inimigo deles de outras encarnações, né, se eles soubessem disso, e considerando o estado evolutivo de nós mesmos há alguns, né, decênios, de milênios, né, talvez a nossa humanidade não viria a progredir, porque nós, alimentando o ódio, né, contra aquele espírito, obviamente que não deixaríamos aquele espírito viver, dada a nossa inferioridade moral naquela época. Hoje, nós ainda conservamos essas mazelas morais muito fortemente. Né? Mas o esquecimento do passado é um fator que nos permite caminhar junto com essas mazelas e, ao mesmo tempo, permitir que esses vínculos sejam refeitos através das convivências, né, entre uns e outros. E isso é muito importante de saber. Isso é uma misericórdia que nos foi concedida. Então ele fala assim, né? Olha só que bonito. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, e um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Né? Então aqui a gente está falando que essa bagagem que o espírito traz, né, revela ou se revela intuitivamente, né, mostrando quais foram os traços que foram estabelecidos entre um e outro. Né? Mas a gente não sabe quem foi o causador, né, do prejuízo ali para o outro, né, nas outras vidas. Então, ou um foi prejudicado ou outro. Né? Então é o que ele está falando. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração,
o cerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos pareça, ou quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E é trazida, portanto, no, com o Espírito, né? E que foi construída nas encarnações pretéritas. Né? Então a gente sabe que aqui a criança ela vai dar, aqui, né, como a gente está falando, né, vazão a maus princípios inatos de existências anteriores. Olha só. Né? E que os pais têm, como a gente está vendo aqui nessa questão, né, uma influência muito grande nestas características e que é concedida a esses pais a missão por Deus para auxiliar no progresso daquele espírito. Se hoje existem, né, laços de ódio, né, de vingança ali existente, né, entre esses espíritos que estão no mesmo ser, é através do amor que vai ser reconstruído nesses laços, nessa convivência, que vão permitir o resgate daquelas dívidas do passado. Quem errou? A gente não vai saber. Mas é possível restabelecer o amor entre ambos os espíritos através da renúncia de si mesmos em favor do outro. Né? É o que Jesus fala, né? Abandonar pai, mães, irmãos em nome do amor. Né? Quando ele fala sobre esse abandono, né? Abandonar pais e mães em nome dele, né? Quer dizer, é renunciar a sua vontade, né? Renunciar a si mesmo, aceitando as imperfeições do outro e não esperando que o outro seja perfeito. Né? Então, é reconhecendo, às vezes, que a gente vê ali, né, no outro algo que não nos agrada, mas é renunciar à nossa necessidade de ter os outros perfeitos. Né? É de renunciar a essa nossa vontade, de compreender que todos nós temos as nossas imperfeições e estamos caminhando juntos. Né? É esse o abandono que Jesus trouxe, né, que ele se referiu. É renunciar às nossas vontades de querer que o outro seja perfeito. Né? E aí ele fala na questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um espírito bom para lhes animar o filho? Né? Olha só, resposta. Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, vamos continuar o texto que nós estamos utilizando para explicar tudo isso. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar-se desenvolvam egoísmo e orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam o êxito, não têm de se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, e concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Completa isso que nós estávamos falando anteriormente, né? Sobre o papel dos pais. E muitas das vezes também, e aqui a gente está falando sobre os esforços dos pais, que quando mesmo não sendo escutados, né, por aquele que está encarnando, né, e que ali a gente, como pais, deve jogar as nossas sementes, né, combater as más tendências daquele espírito reencarnante para modelá-lo no sentido positivo, né, lançando as sementes da bondade sobre aquele filho, né, tentando reduzir tudo aquilo que está associado, o egoísmo e o orgulho, naquele ser, para que ele possa progredir enquanto espírito, dado que todos os males se originam dessas duas características, do egoísmo e do orgulho. Então, se nós compreendemos, né, que em observando as más tendências daquele filho, né, nós podemos redirecionar para uma questão positiva através de um esforço que nós temos que fazer, né, isso constituindo a nossa missão, nos traz também a consciência tranquila, já que fizemos aquilo que podíamos. E aí, o que ele está trazendo obviamente, que o livre-arbítrio daquele ser que vai encarnar, daquele ser que está se desenvolvendo naquela vida, né, também vai ser respeitado e ele vai tomar as suas próprias escolhas. Né? E aí que essas afinidades também do passado também vão ressurgir com maior vigor e vão fazer com que este processo educativo seja mais ou menos aceito por aquele ser reencarnante. Né? E é aí que ele vai ter também a possibilidade de escolher o seu próprio caminho. Né? Mas escolhendo o seu próprio caminho e os pais tendo feito tudo aquilo que podia, as consequências negativas, né, deste mau caminho que foi escolhido pelo próprio espírito se torna para ele então
né, uma consequência dos seus próprios atos e não dos pais. E os pais podem ficar com a consciência tranquila porque fizeram aquilo que podiam. Né? E aí ele continua. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com um orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo e se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É o momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecer a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrares no mundo dos espíritos, serei ali aclamados como soldado que sai triunfante da refrega. É muito bonito essa parte aqui. Né? Então, as características, né, dos filhos e ou do ser reencarnante, né, que nós estamos falando, né, não sendo, é, como ele coloca aqui na questão, né, não sendo ali, né, muitas das vezes, aquelas características boas, né, e que servem ali como uma, uma, uma provação para os pais, e é o que nós vamos ver aqui na questão 210, né, é um meio pelo qual os pais têm a possibilidade de auxiliar no progresso de um espírito reencarnante. É o que ele fala aqui, ó. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior, como que nós estávamos vendo aqui anteriormente? Olha a resposta. Não. Mas podem melhorar o espírito do filho que nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais, né? Nos quais os pais têm, portanto, essa possibilidade do auxílio àquele espírito reencarnante. Né? É muito interessante aqui. Né? Para a gente terminar o estudo de hoje, eu vou ler só esse pedacinho aqui. Ó. Formam famílias os espíritos e a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizam. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causas de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Né? E aí termina o texto de Santo Agostinho. Então, isso aqui é muito importante, porque nem sempre, né, como a gente está vendo aqui, né, um espírito que é totalmente, né, simpático ali, num bom sentido, com aquela família, né, que está reencarnando, né? E aqui a gente vamos colocar assim, né, um bom filho, né, por exemplo, né, que ele está falando aqui, né? Ou seja, um espírito que está reencarnando com ainda muitas mazelas morais, né? E que possivelmente, né, como está sendo colocado nesse exemplo, se difere das características morais ali dos pais. Então, olha que interessante o que ele está falando aqui, né? Mas permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso, né? Olha que bonito, né? E aqui uma outra parte que eu vou ver se eu encontro aqui que ele estava falando, né? É, e ele fala aqui, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. É isso, né? Os familiares, os pais, vão ter aqui naquele filho, né, um meio de auxiliar um espírito encarnante para o seu progresso. Obviamente, como nós estamos estudando aqui, vimos nas questões anteriores, essas relações se estabeleceram em vínculos que a gente não conhece, né, que a gente esqueceu momentaneamente. Pode ser que esse espírito que venha encarnar aqui não tenha, né, necessariamente algum vínculo passado, né? Não sei, né? A gente não tem como saber, como ele está falando aqui. Pode ser que um espírito peça bons pais para a encarnação dele, né, para que ele possa, com os conselhos dos pais, se melhorar. Então a gente não vai saber. Mas os vínculos passados são tão grandes, né, que se perdem na noite das eternidades. Então a gente não sabe o que aconteceu em vidas passadas, né? E Deus, na sua sabedoria, permite que tudo trabalhe numa perfeição, numa sabedoria que foge à nossa compreensão. Então, como a gente viu, né, a nossa parentela espiritual ela remonta, né, tempos muito anteriores. E hoje, se nós temos a oportunidade de auxiliar o progresso de um espírito, que benção. Né? Vamos trabalhar para fazer com que aquele espírito possa progredir, né? Com os nossos conselhos, com os nossos exemplos, né? A fim do progresso que ele tem. Né? É isso que cumpre, ou que constitui a tarefa nossa a se desempenhar, a ser desempenhada, e também a prova que aquele espírito tem na sua encarnação, ou seja, de estabelecer o próprio progresso dele. Bom,
É um estudo, né, ainda faltam muitas questões aqui, né, dessa parte, mas é, é, é muito interessante a gente ver, né, que o espírito ele traz as suas características espirituais como sua bagagem, né, e que tem sim vínculos, né, com aqueles que são para ele hoje, né, os atuais pais biológicos, né, mas estas características que os ligam, né, estão ou foram construídas através dos laços espirituais. Os pais fornecem para ele, né, não as suas características físicas, as suas características morais, perdão, né, em quando ele nasce, mas os pais podem auxiliar na melhoria daqueles filhos, na mudança do comportamento moral daquele espírito reencarnante para o melhor, né? Então, apesar deles não transmitirem essas parecenças morais, eles auxiliam no progresso daquele ser reencarnante. Então, vou deixar esse texto aqui para a gente estudar posteriormente, né? É um texto que, um assunto que nos merece muitas reflexões, vai cair, né, como experiências também para muitos de nós, seja como pais, seja como filhos, né? Mas estamos caminhando juntos, né? Somos devedores uns dos outros. Então, dentro daquilo que nos compete, né, fazer hoje e dado o nosso entendimento com relação às vidas passadas, né, é que a gente possa compreender, né, aquele que hoje vem a estar junto conosco, né, da melhor forma possível. Porque, obviamente, que Deus, na sua sabedoria, nos colocou juntos com um determinado propósito. E que nós possamos fazer, então, a vontade dele, nos esforçando por nosso lado, né, naquilo que nos compete, fazendo aquilo que está no nosso alcance e confiando em Deus em todos os momentos. Bom, meus amigos, agradeço a todos pelo estudo de hoje, né? Talvez tenha sido um estudo um pouco mais longo. Espero que as reflexões possam ter auxiliado, né, em novas reflexões. Né? Mas agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos. Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo. Muito obrigado.